Vídeo de revisão para a segunda VA, segundo período A, 2024-2. A segunda VA será a semana que vem, no dia, que dia que vai ser, gente? Não, 14. Dia 4. Dia 4 e eu, como sempre faço, vamos agora pegar alguns pontos importantes do conteúdo nesse vídeo de revisão que vai orientar todos no estudo para a prova. Eu gostaria que vocês estudassem causas de exclusão da ilicitude. Prestem atenção. Artigo 23 fala quais são as causas de exclusão da ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Vimos todas na aula anterior a esta aula de hoje. Nós fizemos uma atividade que foi o Aprendendo a Resolver Problemas e eu expliquei todas as causas de exclusão de ilicitude. Todos os requisitos da legítima defesa, todos os requisitos do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. De forma mais específica, artigo 23, 24 e 25 do Código Penal são de extrema relevância para o estudo da prova, para o estudo do conteúdo para a segunda VA. Também gostaria que vocês estudassem aqueles conceitos do artigo 14 do Código Penal, que nós também vimos aqui na sala, as diferenças entre crime consumado e crime tentado. Consumado, quando na conduta se reúnem todos os elementos da sua definição legal, e o crime tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Alheias é o mesmo que externas. E a pena da tentativa, artigo 14, parágrafo único. Pune-se o crime tentado com a mesma pena do crime consumado, reduzindo-se de 1/3 até 2/3. Então, sobre tentativa e crime consumado vai cair mais de uma questão. Eu gostaria que vocês estudassem bastante sobre essas questões que vão cair. Inclusive, dentro de crime consumado e crime tentado, tem aquelas regras do caminho do crime, O iter criminis: cogitação, execução, preparação, consumação e exaurimento. Eu gostaria que vocês estudassem todos esses itens referentes ao iter criminis. Também gostaria que vocês estudassem os elementos do fato típico, tá? Fato típico é aquele praticado da vida e que se encaixa em uma norma penal incriminadora. O fato típico contém em seus elementos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. A conduta pode ser praticada, a conduta criminosa pode ser praticada mediante ação ou mediante ação. Os crimes que se praticam mediante ação, conceitos importantes, são crimes chamados de comissivos, foi falado em sala. E os crimes que se praticam mediante omissão são chamados de omissivos, certo? Elementos do dolo, consciência e vontade, e elementos da culpa, imperícia, imprudência e negligência. Tudo isso está anotado no caderno com bastante detalhe, e eu gostaria que vocês também aprofundassem nos estudos com o mesmo cuidado. Tentativa, gente, vai cair mais de uma questão, tá? Então, gostaria que vocês aprofundassem bastante. Vocês se lembram que nós vimos aquele limite de idade para aplicação do direito penal brasileiro? Qual que é o limite hoje? 18 anos. Os menores de 18 anos são considerados inimputáveis. E os maiores de 18 anos, igual ao maior de 18 anos, imputáveis. Para os inimputáveis, são aplicadas as regras da legislação especial, quais sejam as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer que os menores de 18 anos são completamente irresponsabilizáveis pelos seus atos, ou seja, não podem ser responsabilizados. Não, eles são responsabilizados de acordo com o ECA, não de acordo com o Código Penal, certo? Se o menor de 18 anos praticar um fato definido como crime, ele será chamado tecnicamente como autor de um crime, criminoso, infrator? Não. Qual a nomenclatura que se dá para um menor de 18 anos que eventualmente pratica um fato definido no Código Penal como crime? Autor de ato infracional. E para esse autor de ato infracional é aplicada a medida socioeducativa que está no ECA. Falamos em sala, falei até para vocês os limites, Hoje a medida socioeducativa com o limite maior
é de 3 anos. Então, para os menores de 18 anos que eventualmente praticam fato definido como crime, a eles será imposta a medida socioeducativa. É correto falar que eles são criminosos e a eles será imposta as regras do direito penal? Não, porque eles não são culpáveis, certo? Essa questão também é uma questão que vai cair bastante. Eu gostaria que vocês estudassem os elementos de imperícia, imprudência e negligência, crime tentado, crime consumado, já falei para vocês. Crime doloso. Doloso quando o agente quer o resultado ou assume o risco de o produzir. Quando o agente quer o resultado, fala-se que ele está praticando o crime com dolo direto. Quando ele assume o risco de produzir, dolo eventual, artigo 18. No artigo 18 estão os elementos dos crimes dolosos e dos crimes culposos, tá? Crime impossível, gente, eu vou explicar o crime impossível depois do intervalo, quando a gente tiver, vai cair uma questão sobre crime impossível, artigo 17, já fica registrado aqui no vídeo, né? Não há crime quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração, tá? O crime impossível também é chamado de crime falho, tá? Por exemplo, eu disparo tiros de arma de fogo contra uma pessoa que já está morta. Isso é um homicídio ou uma tentativa? Não, é um crime impossível, por ineficácia absoluta do objeto. É impossível consumar-se a infração, também chamado de crime falho. Está no artigo 17 do Código Penal. Ao final do intervalo, na revisão, vou aprofundar mais isso, mas fica registrado aqui no vídeo que vai cair uma questão sobre crime impossível, tá? Iniciado um crime, quando ele não chega ao seu resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele responde por tentativa, tá? Mas quando ele desiste de prosseguir na execução, ele só responde pelos atos já praticados. Junto com o crime impossível, artigo 15, 16 e 17, estudaremos depois do intervalo, desistência voluntária e arrependimento eficaz, que acabam sendo uma continuidade da explicação da tentativa, mas é pequena. Então, vou pedir também uma questão que envolve lugar do crime, foi da primeira VA, mas também vai cair na segunda. Relação de causalidade, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Teoria da conditio sine qua non. Essa teoria vai cair e ela é importante. Vocês se lembram que eu falei para vocês que o artigo 121A do Código Penal, agora sancionado há 3 semanas atrás, inseriu a nova figura criminosa do delito de feminicídio? E a pena é mais severa, 20 a 40 anos. Esse exemplo que foi criado agora tem efeitos retroativos? Ou seja, para o passado? Sim ou não? Não, porque é lei nova mais severa. Lei nova mais severa não tem efeitos retroativos, tá? Vai cair uma questão dessa. Tem uma lida também nessa questão do feminicídio no artigo 121A. Dolo e culpa também vai cair uma questão. E 2 questões dissertativas. Uma questão dissertativa que envolve legítima defesa e excesso na legítima defesa, e uma que envolve teoria geral do fato típico. Nisso eu falei aqui basicamente todos os pontos que vão cair na segunda VA. Esse vídeo é bem explicativo, todos os artigos que vocês devem estudar. A pesquisa será ao vadimeco, todos têm vadimeco aqui, eu tenho certeza, né? Então a pesquisa será ao vadimeco, e esse vídeo estará no YouTube e eu vou mandar o link para vocês, beleza? Beleza.